Amém, meus irmãos? Boa tarde, a paz do Senhor, boa noite já, né? Vamos se colocar de pé para a gente fazer uma oração. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estar na Tua casa e aqui nesse momento, meu Pai, iniciarmos esse estudo bíblico, que o Senhor venha nos dar a compreensão e discernimento daquilo tudo que for lido aqui nesse momento. Venha abrir a nossa mente e que possamos, meu Pai, sair daqui entendido, em nome de Jesus, meu Pai, que através dessa lição nós possamos, meu Pai, endireitar os nossos caminhos, edificar, meu Pai, a nossa caminhada e que essas palavras, meu Pai, venham a ser, meu Pai, como um caminho sólido para a gente poder caminhar sobre elas. Em nome de Jesus eu te peço que essas pessoas que estão aqui dentro, ouvindo a Tua palavra, venha ser abençoada pelo Teu Espírito, Pai. Nesse momento eu quero pedir ao Senhor, revela o Teu Espírito através dessas letras, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Amém. O comecinho é sempre um gelo, né? Acredito que essa lição de hoje vai abençoar a nossa caminhada, vai abençoar a nossa vida e a nossa casa, porque quando nos tornamos uma pessoa madura, temos uma maturidade, tudo aquilo que está à nossa volta é abençoado e transformado pelas nossas atitudes. Amém? Semana passada a gente estudou, né, através do presbítero Jesse, a seguinte lição, que o perfil da igreja madura, lição 3, e ficou na minha responsabilidade a lição 4, amém? A etapas da maturidade de Eliseu. Quem tem revistinha aí? 4 pessoas? 1, 4, 5. 5 pessoas. Só para a gente poder, né, ter o entendimento. Se talvez você que não tem quiser sentar do lado de quem tenha, para poder estar acompanhando, talvez seja melhor para você, tá bom? A lição de número 4, nós vamos estar falando o seguinte tema: etapas da maturidade de Eliseu. Quem aqui lembra de Eliseu? Diga amém. Amém. Eliseu foi um profeta sucessor de Elias, amém? E para ele alcançar uma maturidade espiritual, teve etapas. E é isso que a lição vai tratar é isso que vai tratar essa lição. As etapas de uma maturidade. E a revista escolheu o profeta Eliseu para estar edificando essa lição de hoje. Texto bíblico básico está em 2 Reis. Quem não tem a revistinha, abre aí, por favor. 2 Reis, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5 ao 11. O texto bíblico básico está no livro de 2 Reis, capítulo de número 2, versículo de número 5 a 11. Quem achou aí, diga amém. Amém. Quem não achou, diga amém. Todos acharam? Então vamos ler em nome de Jesus. Eu vou ler, vocês acompanham aí. Eu vou ler pela revista, tá bom? Então, os filhos dos profetas que estavam em Jericó, estavam aonde? Jericó. Se chegaram a Eliseu, eles disseram:
sabeis que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias disse: ficate aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Enviou aonde? Ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. Assim ambos foram juntos, e foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe paravam de frente a eles. Ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois que, havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisas duras disseste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se fará, porém senão, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então aqui é o texto bíblico básico que a gente vai estar substanciando a nossa leitura, a nossa aula de hoje. Quem tem a revistinha, está escrito aí do lado assim, ó, textual. Localizaram aí? Quem tem a revista, do lado tem o textual. Localizaram aí? O textual, ele está escrito em Salmos, número 143, versículo de número 10. Está assim, ó: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Então, o textual está enfatizando em um aprendizado do Senhor. Nós vamos aprender para cumprir-se a parte B do versículo, por de caminhar por terras planas. Então, quem é ensinado, ele tem terras planas para poder caminhar. Amém, gente? Amém. Se eu estiver falando muito rápido, meus irmãos, por favor, me interrompam, tá? Porque talvez eu possa falar rápido por causa da hora, temos 40 minutos, e talvez o irmão não vai entender. O objetivo dessa lição é 3. É fazer nós conhecer a história da vida de Eliseu, fazer a gente entender que Deus chama para o seu trabalho homens e mulheres dispostos a servi-los, e reconhecer que Eliseu foi usado com muito poder para realizar milagres. Então, quais são os 3 objetivos dessa lição? Conhecer a história da vida de Eliseu, entender que ele foi chamado para um trabalho e reconhecer que ele foi usado com muito poder para fazer milagres. Amém? Comentário, palavra introdutória. Eliseu foi o sucessor do grande profeta Elias. Eliseu
arava o campo a 12ª parelha de boi, quando Elias passou, onde ele estava. O profeta lançou sua capa sobre Eliseu. Quando o manto de Elias tocou no seu corpo, Eliseu sentiu que a mão de Deus o chamava para o poderoso ministério profético, que abençoaria maravilhosamente o povo de Israel. Irmãos, uma breve introdução que a revistinha está trazendo para a gente é dizendo o local e o que Eliseu estava fazendo. A revistinha enfatiza para a gente que ele estava trabalhando no seu serviço comum. Ele estava trabalhando para o seu pai, para a sua família. Ele arava as terras, e ali no versículo de 1 Reis 19 vai dizer que quando ele estava trabalhando, tinha alguma junta de boi arando a terra, e esse era o serviço de Eliseu. Elias passa, pega a sua capa e lança sobre Eliseu, tocando, e nesse momento que a capa de Elias toca em Eliseu, Eliseu sente que no toque da capa de Elias, ele sente a mão de Deus o convidando para poder servi-lo num ministério profético. Então, num ato profético de Elias, Eliseu, ele sente a mão de Deus o chamando para poder servir. Nesta lição, veremos que Elias conduziu Eliseu a vários lugares que representam as fases do seu crescimento e maturidade espiritual. A fase que Elias passa com Eliseu é em alguns lugares, e esses lugares vai ensinar Eliseu a ter maturidade para o decorrer do seu ministério, quando Elias não estiver junto. É a mesma coisa que eu perguntar para os irmãos, se alguma vez, dentro daquilo que você faz e pratica, vou dar um exemplo de um pedreiro. Se o pedreiro ele costuma trabalhar sempre com o seu patrão, orientando ele para fazer a obra, todas as vezes que ele iniciar a obra, ele vai depender que o patrão inicia para ele. Mas quando na ausência do patrão, o pedreiro ele sempre vai ter que tomar uma atitude por si só. Dentro disso, ele vai criando experiência para poder iniciar o seu trabalho. É por isso que às vezes nós, quando ficamos muito dependentes de outras pessoas, nós não nos tornamos pessoas ou crente maturo suficiente. Nós precisamos aprender, porque há uma necessidade da gente iniciar sozinhos certo tipo de trabalho, certo tipo de propósito. Então, quando nós iniciarmos esse trabalho, esse propósito sozinho, nós devemos colocar
tudo aquilo que nós aprendemos durante a fase do nosso aprendizado. Por isso, se passarmos por uma fase de aprendizado, passarmos de qualquer maneira, passarmos sem prestar atenção, passarmos sem dar atenção àquilo que está sendo proposto para nossas vidas, quando chegar a essa fase da gente iniciarmos sozinho, nós vamos passar um perrengue, porque não iremos colocar em prática aquilo que nos foi direcionado. Portanto, preste bem atenção naquilo que Deus tem colocado na tua vida para poder ensiná-los, porque quando nós tivemos a oportunidade de colocarmos em prática, colocaremos em prática aquilo que temos certeza que está dentro do nosso coração. Nós sabemos se vai ser certo ou não, porque nós sabemos aquilo que a gente faz no chute, no Deus dará, no se der certo deu. Não, um obreiro da casa do Senhor, um pai e uma mãe de família tem que fazer aquilo conscientemente que foi orientado por Deus, porque você sabe daquilo que passou, sabe daquilo que foi lhe proposto, sabe daquilo que foi lhe ensinado. Por isso, na hora de colocarmos em prática, colocaremos com certeza. Homens e mulheres maturos são assim, sabe os momentos que passou na vida, por isso coloca em prática. Amém, irmãos? São são quatro lugares que Eliseu passa com Elias. São 4 lugares que Eliseu passa com Elias. São quantos lugares, igreja? 4. São quantos lugares, igreja? 4 lugares. E quais são esses lugares? Repete comigo. Gilgal. Betel. Jordão. E Jericó. Vamos lá, todo mundo agora. Jericó. Não, só foi 3. Vamos, Jericó. Isso aqui é prático para ficar dentro do teu entendimento. Se você não quiser repetir, não repita. Amém? Gilgal. É preciso remover o opróbrio. Gilgal, é preciso remover o opróbrio. E o que é isso? Quando Elias passa com Eliseu a Gilgal, Elias tem um propósito na vida de Eliseu. Elias tem um propósito na vida de Eliseu. E qual é? Porque Gilgal vai falar sobre libertação. Gilgal vai falar sobre libertação. Eu estou resumindo, porque tem 3 pontos para a gente ler. Se eu ler e comentar sobre tudo, não vamos ter tempo para poder analisar aquilo tudo que lemos. Gilgal fala sobre libertação. Gilgal fala sobre o que, igreja? Libertação. Quando Eliseu passa por Gilgal, Elias está querendo ensinar a Eliseu que ele precisa ter uma certeza da tua libertação. O lugar, quem aqui veio numa quinta-feira onde eu falei sobre o Getsemane, que lugares falam, o nome de lugares tem peso sobre a vida daqueles a qual está sobre
esse lugar. O Getsemane, Deus quer tirar o melhor da vida de Cristo Jesus, como uma azeitona espremida no lagar. Deus espremeu Jesus no Getsemane para que ele soltasse o melhor dele. Lucas diz que ele soltou-lhe gota de sangue. O melhor que Cristo tinha para dar não foi só na cruz, foi no Getsemane. O lugar, ele tem um poder, o nome do lugar tem um poder profético. Gilgal, ele tem um poder profético por conta da sua história, que é trazer sobre o povo de Israel uma libertação, aonde vai contar a história de algum fatos históricos que aconteceu dentro do povo de Israel, que eles foram libertos. Então, Gilgal vai falar de libertação. A libertação na vida de Elias conta, porque ele precisa saber que não tem nada que aprisione a ele quando ele começa a ter experiência na sua vida profética, dentro do teu chamado. Ele tem que ter certeza que foi colocado em um lugar aonde ele não se sente mais preso a lugar nenhum, porque quando ele foi chamado por Elias, o que aconteceu com Eliseu? Ele foi chamado e ele deu um beijo nos seus pais, voltou, quebrou todos os carros, fez uma fogueira, matou os bois e serviu o churrasco para todo aquele povo. Irmãos, tudo que prendia Eliseu naquela terra, ele tomou uma decisão de acabar com tudo que aprisionava ele. Então Gilgal fala de libertação. Se eu perguntar para você agora uma reflexão dentro da tua Gilgal, você vai ter queimado os carros, matado os boi, ou tem carro e boi te esperando se dar ruim no ministério profético? Deus fez Elias passar por Gilgal para mostrar para ele que aquilo que prendia ele não prende mais. Então fala de libertação. Uma pessoa que quer alcançar a maturidade, ela tem que passar por uma Gilgal. É lugar de libertação. Tendo a consciência que eu fui liberto, eu tenho uma nova trajetória para poder passar, e um lugar é proposto. Só que antes da gente passar para Betel, eu quero ler aqui. Quem tem a revistinha me acompanha, por favor, no tópico 2, no ponto 2 do tópico 1, onde está escrito assim: Gilgal representa o lugar da libertação. O segundo parágrafo vai dizer: nesse sentido, a passagem de Eliseu por Gilgal faz a gente entender que a caminhada cristã passa pelo entendimento que precisamos receber, antes de tudo, o sacrifício de Cristo na cruz, que nos remove o pecado e todo o peso de vergonha. Então, irmãos, quando eu reconheço o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário dentro de mim,
eu já tenho que ser liberto, porque o reconhecimento vem através da crença, e a crença faz com que o sangue dele me purifica de todos os pecados. Amém? Então, o primeiro ponto, a primeira fase de Eliseu é Gilgal, a libertação. Gilgal, o ponto de libertação. O tópico 2 vai falar sobre Betel. Vai falar sobre Betel, a casa de Deus. É preciso fortalecer-se. Por que a Bíblia? Por que a revista? Irmão, vou falar um negócio. Eu tive muita dificuldade para compreender o que esse comentarista disse aqui nessa revista. Essa parte aqui, meu Deus. Até eu entrar dentro do entendimento dele foi difícil. Porque tentar assimilar o nome com aquilo que ele colocou na revista foi dificultoso, mas eu acho que eu consegui entender, eu acho. Por isso eu não vou ler muito, tá bom? Amém, gente? Amém. Dentro de Betel, Elias vai convocar Eliseu a passar, e esse momento da história vai enfatizar para a gente que Betel é um lugar da gente se fortalecer dentro dos planos de vida, dentro da caminhada de vida de Eliseu. Betel vai nos ensinar que é preciso nos fortalecermos. Porque raciocina comigo, quando eu estou liberto dos meus pecados, eu tenho que ficar tranquilo? É uma pergunta, quem quiser responde. Quando estou liberto do meu pecado, eu tenho que ficar tranquilo porque fui liberto? Eu tenho que vigiar. Jesus já disse para 3 no Getsemane: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é? Então devemos, quando eu tenho a consciência que fui liberto, eu tenho que promover um fortalecimento espiritual na minha vida, um fortalecimento ministerial na minha vida, um fortalecimento para que eu não venha fraquejar de novo, outra vez, ou a primeira vez. Amém, irmãos? Amém. Presta atenção aqui em mim, amém? Betel, o ponto 2, vamos ler o ponto 2. Quem tem a revistinha aí, 2:2, está escrito assim, ó: em Betel, na casa de Deus, crescemos em conhecimento e sabedoria. Se o tópico 2 está falando assim, ó, deixa eu ler. Betel, a casa de Deus, é preciso fortalecer. Aí no tópico 1 vai dizer assim, ó: crescemos em comunhão. No tópico 2 está escrito: crescemos em conhecimento e sabedoria. Ora, então, se eu estou alcançando uma maturidade, passei pelo processo de libertação, o que me faz fortalecer? O que me faz fortalecer? O tópico 1 vai dizer assim, ó: crescemos em comunhão.
O tópico 2 vai dizer: crescemos em conhecimento e sabedoria. Ora, o que faz um crente fortalecer? O que faz um crente se fortalecer? A comunhão, a busca incessante da comunhão, a busca incessante do conhecimento, a busca incessante da sabedoria. Porque eu me torno fraco? Porque eu estou fraco? Porque não tenho comunhão, não procuro conhecimento e não tenho sabedoria. A revista está dizendo que dentro disso, a casa de Deus, ela fortalece o crente na comunhão, no conhecimento e na sabedoria. Na comunhão, no conhecimento e na sabedoria. Logo me torno liberto. Como que fortaleço minha caminhada? Estando no meio de vocês, buscando conhecimento através de uma leitura individual ou de uma leitura em conjunto, tornando sábio, sabendo adquirir aquilo a qual está sendo ministrado sobre a minha vida, porque conhecimento é dentro de mim e a sabedoria é aquilo que eu faço com o conhecimento a qual eu tenho recebido. Tem muita gente que conhece muito, mas pratica pouco e se torna tolo. O sábio, ele executa todo o conhecimento que adquiriu numa forma prática. Então, tenha sabedoria. Quem tem a sabedoria consegue colocar em prática todo o conhecimento para que a comunhão entre os irmãos esteja grande e fortalecida. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Irmãos, o meu relógio está dando 41 lá na parede 36. Qual está certo? Da parede? Está 40? Então o meu está adiantado 2 minutos. Recalculando, o primeiro passo na vida de Eliseu qual é? Gilgal. O segundo passo na vida de Eliseu qual é? Betel. O terceiro passo na vida de Eliseu está escrito aqui na revista, qual é? É preciso lutar. Irmãos, para que eu me fortaleço? Para que eu me fortaleço? Para lutar. Então, todo fortalecimento tem um propósito, e o propósito da revista é enfatizar a gente que tem lutas que estão por vir na nossa vida, tem lutas que estão para chegar, e logo quando eu enfrento essa guerra, essa luta, eu estou fortalecido ou eu estou fraco? Se eu pulei a etapa de Betel, eu chego em Jericó fraco, mas um crente maturo que busca maturidade, um crente que busca maturidade, ele sabe o espaço que tem que percorrer. Gilgal, Betel. Quando chegar no lugar de luta, na luta, nós estamos fortalecidos. Se pulou essa etapa, vai chegar em Jericó fraco. E um crente fraco é presa fácil para o inimigo abater. Um crente fraco é presa fácil para um inimigo abater.
o profeta Elias, em seguida, disse a Eliseu que o Senhor enviava ele a Jericó. Jericó é um lugar de luta. Quando a Bíblia vai relatar a história de Jericó para a gente, o que a gente lembra? Do episódio de Josué. Josué cercou Jericó para poder derrubar a sua muralha. Oh, glória! E o tópico de número 2, o tópico de número 1, vai dizer assim, ó, o tópico: temos uma certeza, as lutas fazem parte da vida. Isso é uma certeza. Aí dentro desse tópico vai relatar que temos 3 inimigos. Quais são os 3 inimigos que temos? O diabo, o pecado e a morte. 3 inimigos que nós temos que lutar contra. Eu devo fortalecer a minha vida, tanto pessoal quanto espiritual, para lutar contra o diabo, para lutar contra o pecado e para lutar contra a morte. Isso é o que Jericó nos ensina. O tópico de número 2, do ponto 3, vai dizer que temos uma arma. E qual é essa arma que a revista está trazendo para a gente? A língua é uma arma que temos enquanto estivemos em Jericó. A língua é uma arma que o crente tem enquanto estivermos em Jericó. Eu vou abrir aqui rapidinho Mateus, quem quiser abrir, Mateus 15, 18. Mateus 15, 18. Mateus 15, 18 vai dizer: mas estas coisas que saem da boca vêm do coração, e ela contamina o homem. Mas essas coisas que saem do coração, elas vêm e contaminam o homem. As coisas que vêm do coração só é transmitida através da língua. A língua tem um poder muito grande, tanto para a morte quanto para a vida. Na história do cristão, a língua em Jericó quer enfatizar que devemos usá-la para combater o nosso inimigo, não para gerar inimigo. É para combater inimigo, não para gerar inimigo. Em Jericó, vamos recalcular o que fez Josué em Jericó. A estratégia de Deus: cerca Jericó 7 dias e dá uma volta sobre a muralha, e sobre ela gritarás todos os dias que você passar. É assim? Ficar em silêncio. Enfatizando que o crente vence batalha muitas das vezes em as guerras que crente tem que vencer, muitas das vezes é em a língua. Ela é uma arma que o crente tem, e nós devemos ter a maturidade. O crente que eu estou saindo aqui da frente. O crente que alcança a maturidade, ele consegue discernir
no momento em de suas lutas, a ficar em silêncio, a não arranjar mais inimigos, mas sim combatê-los na hora certa. Não que nós não precisamos falar, porque a estratégia de Deus é ficar em silêncio, língua parada, e depois, um grande brado, a muralha cai por terra, porque enquanto estamos em silêncio, conseguimos ter o discernimento e a paciência para poder falar as coisas certas e falar no momento certo. Então, ficar em silêncio, oh glória, no primeiro momento é uma arma muito grande que o crente tem. Vamos recalcular. O primeiro passo de uma vida, quem busca maturidade, segundo a vida de Eliseu, é passar por Gilgal, que simboliza a libertação. O segundo passo é passar por Betel, a casa de Deus, aonde nós nos fortalecemos. Em quê? Em comunhão, em conhecimento e em sabedoria. E o terceiro passo é Jericó. É preciso lutar. As lutas são contra 3 inimigos: o diabo, o pecado e a morte. Contra esses inimigos, devemos ter o discernimento de quando falarmos e de o que falarmos. Eliseu está tendo esse ensinamento, oh glória, no decorrer da sua caminhada com o seu mentor, que é Elias. Quem não está entendendo, diga um amém. Você não pode mentir que você está dentro da casa de Deus. Tem um comentário na Bíblia, na revistinha, eu não sei se a dos irmãos tem, que a minha é do professor, talvez alguém tá com a do aluno. Tem um comentário assim do lado, que fala assim, ó: quais são a batalha que acontece agora mesmo? É uma pergunta. A batalha entre Deus e Satanás, que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o combate entre as trevas e a luz, entre a luz e as trevas, em João 12:35, a luta entre o espírito e a carne, Romanos 8:5, a guerra entre os anjos e demônios, Apocalipse 12:7, e o conflito entre o bem e o mal, Romanos 7:19. Então, essas são algumas batalhas que a Bíblia relata para a gente. Jericó, é preciso lutar, e só luta quem está fortalecido. Ninguém que está fraco luta. O quarto ponto, vai dar 10 minutos já? Vai dar 10 minutos para o fim. O quarto ponto é o Jordão. É preciso manter-se fiel até o fim. Quem busca uma maturidade, é preciso ter constância dentro da provação que nós temos. Quem busca uma maturidade, é preciso ter constância naquilo que buscamos.
Porque se eu estou, parafrasear aqui rapidinho, se eu estou em Betel, não tem como eu evitar Jericó. Se eu estou em Gilgal, não tem como eu evitar Betel. Então temos que ter o discernimento de que enfrentamos situações, mas ela passa, mas só passa para quem a enfrenta. Só passa para quem a enfrenta. Então nós, se quisermos buscar uma maturidade, se você, crentezinho, está querendo buscar uma maturidade, deve ser constante na caminhada em que você está fazendo. Não evite situações adversas. Não evite, porque é necessário passarmos para poder gerarmos em nós a estrutura, para criar em nós um crente maturo. Quando chega no Jordão, é aonde recebemos aquilo a qual a gente está buscando. É por isso que precisamos buscar até o fim. Permanece até o fim, que o Jordão está por vir. Permanece, porque você vai encontrar o Rio Jordão na tua frente. Amém? 4.1 diz que o nosso destino é o céu. A passagem de Eliseu pelo Jordão faz-nos entender que a caminhada cristã passa pelo entendimento que o nosso tempo nesse mundo cessará, mas seremos arrebatados pelo Senhor e nos mantivermos fiéis até o fim. Então há uma necessidade da gente conseguir chegar até o fim. A conclusão. Conclusão diz assim, esta lição nos mostra o caminho, as atitudes que devemos seguir e tomar para sermos pessoas estáveis, equilibradas e maduras. A obra do Senhor precisa de homens e mulheres. Precisa, não depende. Precisa, não depende de homens e mulheres. Desculpa me perder. Com o perfil de Eliseu, ele foi perseverante e fiel e chegou aonde o Senhor queria. O Deus a quem Eliseu amou, adorou e serviu é o mesmo Deus a quem devemos amar, adorar e servir. Desta maneira, todos alcançaremos Como alcançaremos a maturidade? Amando, adorando e servindo, sendo perseverante, tendo o discernimento das situações que você enfrenta,
porque nem todo mundo enfrenta a mesma coisa. Todos nós lutamos uma batalha diferente, mas sabemos que se passarmos por ela, logo alcançaremos a nossa promessa ou objeção, porque a vontade de receber porção dobrada não era de Deus em dar a Eliseu, foi ele em quem pediu, e ele pediu e perseverou até o fim para poder buscá-lo. Ele só disse no final, mas o sentimento estava dentro dele. Tem coisas que você não fala para ninguém, mas tem objeções dentro de você. Agora você vai parar por conta da dificuldade? Agora você vai estagnar, vai lançar fora por conta que tem lutas para você lutar? Não, enfrenta, vai até o fim, passa pelo Jordão, que vai alcançar a tua vitória. Amém, irmão? Amém. 7h em ponto. Eu quero pedir você a se levantar. Querido Deus e Pai, até aqui o Senhor, meu Pai, nos direcionou através dessa EBD, e eu peço que a vida dos teus filhos seja abençoada através dessa palavra, que possamos ter o discernimento em buscar a nossa maturidade. Ninguém é maturo o suficiente que não possa buscar mais. Eu preciso, meu Pai, ter força para alcançar aquilo que o Senhor planejou para a minha vida. Por isso eu te peço, dá força à tua igreja. Orienta a tua igreja através da tua palavra. Meu Pai, assim como Elias foi para Eliseu, nós nos tornamos Eliseu, meu Pai. E queremos aprender com os Elias que subir nesse altar, porque é aqui que somos orientados pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, cuida da nossa vida, permite que a nossa adoração daqui a pouco chegue até o Senhor. Manifesta o teu poder nessa casa. Eu peço, Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão.